Saudações, rapaziada, gravando aqui uma aula que eu estava devendo para vocês há um tempinho já, né, sobre ciclos termodinâmicos, para a gente continuar a nossa matéria, né, nós que já vimos aí no canal cálculo de trabalho e a apresentação de diversos ciclos diferentes, diversos processos termodinâmicos diferentes, né. Então agora vamos dar continuidade para falar sobre os ciclos, né, e vamos começar pelo ciclo mais genérico possível. Um ciclo, ele é basicamente um processo que começa num ponto A, faz algum determinado conjunto de processos termodinâmicos e termina neste mesmo ponto A, né? Ele pode passar por inúmeros pontos aqui no meio do caminho e pode seguir tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, beleza? Então, isso que seria a definição de um ciclo, né? É basicamente um conjunto de processos termodinâmicos que começa e termina no mesmo ponto A e define uma região fechada aqui num gráfico P por V, ou até mesmo em outros tipos de gráficos, como por exemplo temperatura por volume ou temperatura por entropia, assim por diante, né? E aqui, rapaziada, nesse gráfico, nesse ciclo termodinâmico, a gente tem alguns resultados bem interessantes, né? Que, por exemplo, o ΔU, se a gente for analisar, o ΔU ele é o dito uma função de estado, ou seja, ele depende apenas dos pontos inicial e final. Só que o ΔU, como a gente já viu anteriormente, pode ser calculado para todo e qualquer processo termodinâmico ou inclusive ciclo, né, conjunto de processos termodinâmicos, como sendo NCV, sendo CV o calor específico a volume constante, temperatura final menos temperatura inicial. Só que isso aqui é a característica de uma função de estado. Se o nosso ponto final é o mesmo ponto do ponto inicial, ou seja, se meu processo começa no ponto A e termina no ponto A, essas duas temperaturas TF e TI são iguais. Ou seja, o ΔU para um ciclo termodinâmico, né, fechado é sempre igual a zero. Não há variação da energia interna ali do meu fluido de trabalho, do meu gás. Beleza? Aqui agora a gente vem para a análise do calor, né? Se o calor, se a gente for analisar a segunda lei da termodinâmica, né, a primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a calor menos trabalho, né? A conversão de sinal a gente vai usar o menos, tá? Se este carinha aqui é igual a zero, a gente pode concluir que o calor trocado com o ambiente é igual ao trabalho realizado pelo gás, né? E o trabalho do gás, a gente pode descrever como sendo, a gente pode descrever de uma maneira geométrica, né? De uma maneira, vamos dizer, analítica, né? Porque, por exemplo, este trabalho aqui vai ser o somatório de todos os trabalhos desenvolvidos nos processos que constituem aquele ciclo termodinâmico. Então, por exemplo, posso ter uma isobárica, uma isocórica, outra isobárica e outra isocórica. O trabalho total desse ciclo termodinâmico vai ser o somatório do trabalho de todos esses processos, de todos esses 4 processos, né? Agora, o que a gente tem de interessante? Quando eu faço essa análise, essa continha, por algum acaso matemático, esse valor vai ser numericamente igual à área definida aqui por este ciclo termodinâmico, né? Então a gente também pode falar que o trabalho é igual à área da região interna do gráfico, né? Da região interna daquele conjunto de ciclos termodinâmicos, de processos termodinâmicos que define meu ciclo, tá? E a entropia, né, a variação de entropia, a gente vai ter que definir manualmente. O calor, assim como o trabalho, ele pode ser definido manualmente também, né? Só que aqui eu já usei a primeira lei da termodinâmica para dizer que ele é simplesmente igual ao trabalho, para não precisar ficar calculando duas coisas diferentes. Mas ele também pode ser descrito como somatório dos calores individuais dos processos, né? A mesma coisa a variação de entropia, ela pode ser descrita como o somatório individual das variações de entropia individuais dos processos, tá? E aqui a gente tem uma coisa muito interessante para citar, que é a convenção de sinal do trabalho realizado por um ciclo termodinâmico. Então vocês lembram que logo no início desse slide eu comentei que um ciclo termodinâmico ele pode rodar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, beleza? Quando nós temos um ciclo termodinâmico que roda no sentido horário, né, nós temos uma convenção de trabalho maior que zero, beleza? Uma convenção que pode ser uma análise bem rápida, que é feita matematicamente, né? Depois fica aí de exercício aí pro telespectador tentar descobrir por que o sentido horário é positivo e o sentido anti-horário é negativo, né? E aí, que nem eu já dei o spoiler, se a gente tiver um ciclo termodinâmico que roda no sentido anti-horário, o nosso trabalho vai ser menor do que zero, beleza? Isso num gráfico P por V, né? O trabalho ele só é igual à área do gráfico se estivermos num gráfico cujos eixos são pressão e volume, beleza? Se forem outros eixos, como temperatura e entropia, essa igualdade já não vale, beleza? Aí teria que ser feito outro tipo de cálculo. E aí, se a gente der prosseguimento aqui, eu posso também calcular o rendimento de um ciclo genérico, né? Porque, afinal,
tudo que vai me interessar no ciclo termodinâmico, além das variáveis termodinâmicas, como trabalho, ΔU e calor, é o rendimento do ciclo propriamente dito, né? Então eu vou fazer um ciclo bem resumido aqui de três processos termodinâmicos, né? Por exemplo, uma isobárica, uma isocórica e uma isoterma, né? Fiz 3 processos termodinâmicos. Vou falar para vocês que ele anda no sentido horário, beleza? Isso aqui que é rodar no sentido horário, né? E aí eu tenho aqui minhas definições de pressão, por exemplo, minhas definições de volume, aqui outra definição de volume, outra definição de pressão, né? Eu vou simplesmente pegando pontos aí neste gráfico, né? Eu vou pegando informações e eu vou falar também que essa temperatura aqui é uma temperatura T, beleza? Se eu quiser calcular o rendimento de um ciclo genérico, primeiro eu tenho que analisar a característica do meu equipamento, porque o meu equipamento ele pode ser de 3 tipos, né? A máquina térmica, beleza? É o primeiro tipo de equipamento, máquina ou motor térmico. O segundo é a bomba de calor e o terceiro é o refrigerador, né? São esses 3 tipos aí de equipamentos que eu posso ter que usam ciclos termodinâmicos como base, né? Como definição básica, né? E aí o rendimento, via de regra, rendimento, coeficiente de desempenho, eficiência, qualquer coisa relacionada à capacidade de ser eficiente, né, do meu equipamento, vai ser sempre o que eu quero, o cálculo vai ser sempre o que eu quero sobre o que eu preciso fornecer, né? No caso de uma máquina térmica, no caso específico de uma máquina térmica, o que a gente quer é trabalho útil, né, trabalho mecânico. E o que a gente precisa fornecer? Calor, né? Só que é o calor oriundo de uma fonte quente, porque eu estou transformando calor oriundo de uma fonte quente em trabalho mecânico. É basicamente conversão de energia térmica em energia mecânica. Um exemplo bom é uma máquina a vapor, em que eu converto energia térmica, né? Ou seja, a temperatura lá da caldeira e água, em movimento do trem, né? Então, se eu estiver vendo uma locomotiva a vapor, ela é um ótimo exemplo de uma máquina térmica rodando aí na sua maneira mais rústica possível, beleza? Então, se eu quiser, por exemplo, calcular o trabalho, é simplesmente eu pegar ali a área do ciclo, né? E aí, neste caso mais simplista, seria o trabalho da isobárica, que a gente pode descrever como P ΔV, que a gente viu anteriormente em outros vídeos, né? Mais o trabalho da isocórica, que é 0, mais o trabalho da isoterma, que é nRT ln de VF sobre V0, né? Volume final sobre volume inicial. Agora, o calor quente é que a gente tem que tomar uma atenção, porque este carinha aqui, esse calor, não é simplesmente usar a segunda lei da termodinâmica, né? Primeira lei da termodinâmica, vocês meio que é a segunda, e falar o seguinte: ΔU igual a Q menos trabalho, se ΔU é 0 porque é um ciclo, então calor igual ao trabalho. Porque senão a gente sempre chegaria no seguinte resultado: se isso aqui for igual ao trabalho, meu rendimento sempre é 100%. Só que isso não faz sentido, né? Aqui a gente tem que calcular única e exclusivamente o calor quente envolvido no processo, né? No ciclo termodinâmico. Então a gente vai ter que analisar processo por processo para descobrir quais processos têm o calor maior do que 0, e aí sim a gente vai somar apenas os calores maiores do que 0. Então, por exemplo, se a gente for analisar esse primeiro processo isobárico aqui, escrever aqui a primeira lei da termodinâmica aqui do lado, né, aqui em cima. Agora vamos analisar. A gente sabe que o trabalho é positivo, né? Então, aqui vai ser se a gente passar por outro lado, vai ser, vamos até reescrever aqui, ó, calor é igual a ΔU mais trabalho, né? Para esse primeiro processo isobárico, o trabalho é positivo. E notem que o ponto final está mais afastado da origem do que o ponto inicial, ou seja, a temperatura aumenta. Quanto mais longe da origem tiver o meu ponto, maior é a temperatura ali daquele ponto. Então, se a temperatura aumenta, o meu ΔU também é maior do que 0. Por consequência, o calor como um todo envolvido no processo isobárico é maior do que 0. Então, aqui a gente vai somar o calor do isobárico. Vamos analisar o processo isocórico agora, que é esse aqui, essa vertical aqui. A gente sabe que o trabalho é igual a 0, né? E como nós temos uma descida vertical no gráfico P por V, né? Este ponto aqui está mais próximo da origem do que o outro, né? Do que o ponto inicial ali do processo isocórico. Então a gente pode dizer que a temperatura diminui, por consequência o ΔU é menor que 0. Se o ΔU é menor que 0 e o trabalho é igual a 0, o calor é menor do que 0. E aí, portanto, nós temos um calor frio. Este calor não vai entrar no cálculo aqui do meu calor quente, beleza? E aí, por fim, analisando o último processo que sobrou, que é o isotérmico, né? No processo isotérmico nós temos ΔU igual a 0, né? Porque não há variação de temperatura, e neste caso particular, o nosso trabalho também vai ser menor do que 0, né? Por quê? Porque nós estamos tratando do trabalho da isoterma, que é nRT ln
de volume final sobre volume inicial. Notem que o volume final é 1 e o volume inicial é 2. Então vai ser V1 sobre V2 e claramente o volume final, que é V1, é menor do que o volume inicial, que é V2. Então esse Ln vai ser negativo e por consequência o trabalho vai ser negativo, que nos dá um calor negativo. Ou seja, o calor da isoterma também não vai entrar nesse cálculo. O que sobra é basicamente o somatório dos trabalhos sobre o calor da isobárica. E é assim que a gente calcularia o rendimento para um ciclo genérico, considerando uma máquina térmica, né? Se nós formos considerar agora uma bomba de calor, o que a gente quer? É calor quente, que eu consigo injetar no ambiente, sobre o trabalho elétrico ou mecânico que eu preciso fornecer para fazer aquela movimentação de calor. E se a gente estiver tratando de um refrigerador, refrigerador é retirar calor frio de uma fonte fria sobre o trabalho que eu preciso oferecer para que aquela movimentação de calor ocorra, né? Então, cada um desses equipamentos aqui vai ter seu cálculo de rendimento, eficiência, coeficiente de desempenho, assim por diante, beleza? E agora nós chegamos no que tem o maior rendimento teórico possível, que seria o ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot é aquele que, se a gente for fazer o nosso cálculo de rendimento, que seria, para um caso de uma máquina térmica, trabalho sobre calor quente, o ciclo de Carnot ele é um conjunto de processos termodinâmicos que apresentam o maior rendimento possível, né? E esse ciclo termodinâmico, o ciclo de Carnot, ele é composto por duas isotermas e duas adiabáticas. Então nós vamos ter aqui um processo bem interessante. Vamos marcar aqui os pontinhos, né? Marcar aqui o ponto 1, por exemplo, ponto 2, ponto 3 e o ponto 4. Nosso ciclo de Carnot ele roda sob duas temperaturas, uma temperatura maior, vou falar que é uma temperatura quente, e uma temperatura menor, que eu vou chamar de temperatura fria. Sendo que esses dois processos aqui, eu vou até sinalizar de verde, são adiabáticos, beleza? Adiabáticos, lembrando, é aquele processo que não mantém nada constante, tudo pode variar, beleza? Então nós temos aqui dois processos isotérmicos e dois processos adiabáticos concatenados aí entre si, formando o nosso famoso ciclo de Carnot. E a característica interessante do ciclo de Carnot é que ele fornece o maior rendimento possível, né? Se nós estivermos no caso particular de uma máquina rodando sob o ciclo de Carnot reversível, lembrando, é bom revisarem a definição de reversibilidade e irreversibilidade, né? Se nós tivermos um ciclo de Carnot reversível, nós podemos fazer uma igualdade muito interessante, que seria basicamente que o rendimento também pode ser escrito como 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, né? Então, essa igualdade, este passo aqui de transformar trabalho sobre calor quente em 1 menos TF sobre TQ, só é possível se for um ciclo de Carnot e se esse ciclo de Carnot for reversível, beleza? Se for qualquer um caso alheio a essas duas condições, não vamos poder fazer essa igualdade aqui. Não vamos poder fazer, beleza? Só a título de curiosidade aí para vocês. Fechou? E agora, por que o ciclo de Carnot ele tem aquele rendimento máximo teórico, né? A gente teria que buscar novamente os conceitos da segunda e da terceira lei da termodinâmica, né? Tem os enunciados de Clausius e Kelvin, que é interessante aí vocês telespectadores darem uma olhada, e a terceira lei da termodinâmica também, né? Basicamente todas essas leis elas definem um fluxo natural do calor, né, que ele tem que sair. Se não há realização externa de trabalho, meu fluxo de calor obrigatoriamente sai de uma temperatura quente para uma temperatura fria, né? Não é possível ocorrer ao contrário sem a realização externa de trabalho, né? E basicamente também diz que eu não consigo tirar todo esse calor quente, esse calor de uma fonte quente e transformar integralmente em trabalho, né? Porque isso aí violaria as leis da entropia do universo e assim por diante, né? Lembrando que a entropia do universo, ela nunca pode ser menor do que zero. Ela é sempre maior ou igual a zero, sendo igual a zero num processo definido como reversível, né? E se fizermos uma análise entrópica do ciclo de Carnot, ele fala justamente sobre isso, ele é construído com base nisso, né? O ciclo de Carnot, ele é composto por dois processos adiabáticos e dois isotérmicos. O processo adiabático, ele também tem outro sinônimo, que seria isoentrópico, né? Dado que o calor trocado com o ambiente é zero e a definição de variação de entropia remete ao calor trocado com o ambiente também, né? Se o nosso calor trocado com o ambiente é zero, naturalmente a variação de entropia para um processo reversível também é zero, beleza? Então nós temos aqui os nossos pontos 1, 2, 3 e 4, né? 1, 2, 3 e 4, nosso ciclo de Carnot rodando nesse sentido aí, né?
E notem agora, nós temos as isotermas, definidas aí nas temperaturas, temperatura quente e temperatura fria, e os meus dois processos adiabáticos que definem entropias constantes nesses dois processos termodinâmicos aí, os adiabáticos, beleza? E aí nós temos uma coisa interessante. Dado que o ciclo de Carnot reversível apresenta o maior rendimento possível, o ciclo de Carnot reversível, que é uma definição teórica, né, ele vai apresentar também entropia nula, ou seja, a entropia trocada no processo termodinâmico, no processo isotérmico a temperatura quente, ou seja, vou falar que é um calor quente sobre temperatura quente, é igual ao calor a entropia trocada no calor no processo isotérmico frio, né, ou seja, calor frio sobre temperatura fria. Nós teremos essa definição aqui, beleza? Agora, se por acaso nós estivermos no processo irreversível, é até interessante a gente ter isso aí na nossa mente, né? Se tivermos um processo irreversível, o que vai acontecer com essa igualdade é basicamente a substituição desse sinal de igual por um sinal de maior ou igual, né? Que no caso seria calor quente trocado a uma temperatura quente maior ou igual ao calor frio trocado a uma temperatura fria. E isso para satisfazer aqueles enunciados de Clausius e Kelvin, né, que versam aí sobre a segunda lei da termodinâmica ou sobre basicamente a definição de entropia, né? Lembrando sempre que esses conceitos são construídos com base em o processo reversível ter uma entropia do universo igual a zero e o processo irreversível ter uma entropia do universo maior do que zero, beleza? Fica aí de exercício, dar uma verificada nesses cálculos para chegar nesses resultados. Não é um cálculo muito difícil, uma demonstração muito difícil, é basicamente o aluno desenvolver ali o somatório das entropias dos processos, né? No caso, os processos isotérmicos e adiabáticos, sendo que é fácil porque o adiabático a gente já sabe que a entropia vai ser nula, né? Ou nula no caso de um processo adiabático reversível, ou inclusive maior do que zero no caso de um processo adiabático irreversível, né? E comparar com a entropia do universo, sendo que a entropia do universo é uma composição da soma da entropia do sistema mais a entropia da vizinhança, beleza? O aluno ele consegue desenvolver esse conceito aí rapidamente, fechou? E aí, se a gente trouxer aqueles conceitos ali do rendimento de Carnot para a nossa realidade de máquina térmica, né, que é aquele diagrama simplificado, a gente basicamente está saindo de uma fonte quente, né, de uma temperatura quente, chegando numa temperatura fria, e no meio desse caminho do calor sair da fonte quente e chegar na temperatura fria, a gente consegue extrair um pouco de trabalho útil, né? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é que eu estou extraindo calor de uma fonte quente, transformando uma parte em trabalho e para não explodir com a segunda lei da termodinâmica, eu tenho que ceder um pouco, eu tenho que despejar um pouco de calor frio, né? Eu tenho que soltar um pouco de calor frio ali para a minha temperatura fria, né? Lembrando que é impossível, termodinamicamente falando, de acordo com a segunda lei, que eu tenha a conversão de 100% do calor quente em trabalho mecânico. Do mesmo modo que é impossível tirar calor de uma fonte fria e mandar para uma fonte quente sem a realização de trabalho, que seria basicamente a máquina térmica multiplicado por -1, né? Invertendo os sentidos aí das setinhas, né? Então aqui nessa representação simplificada de uma máquina térmica, a gente tem naturalmente que o rendimento vai ser, novamente, trabalho sobre calor quente, ou seja, o que eu quero sobre o que eu preciso fornecer, e no caso particular de uma máquina que roda sob o ciclo de Carnot reversível, nós podemos fazer a seguinte igualdade, 1 menos TF sobre TQ. E aqui a gente pode extrair mais uma informação interessante, que seria basicamente uma conservação de energia. Nessa máquina ela não pode criar nem sumir com energia, né? Como ela não pode nem criar energia nem sumir com energia, tudo que está entrando tem que ser igual a tudo que está saindo. Ou seja, calor quente tem que ser igual ao somatório de trabalho mais calor frio. Beleza? E assim a gente vai terminando aqui a nossa aula sobre ciclos genéricos e especialmente ciclo de Carnot. Se ficar alguma dúvida aí, podem entrar em contato comigo. Fico à disposição. Espero que tenham gostado e até uma próxima.